Oi, meu nome é Leandro e esse é o Vai Leandro. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com a utilização do Santo Daime, com a consagração da Ayahuasca, mas o foco não é o Daime, especialmente não é a Ayahuasca, e sim a concepção que eu tive, a clareza mental que eu tive de consciência, e para mim isso foi muito marcante, tem mudado bastante a minha vida e a forma como eu vejo eu mesmo, a minha existência e também a espiritualidade. Então, fique aí. Para quem assistiu o outro vídeo sabe que eu sou de uma casa de Umbanda que atualmente está fechada por conta do Covid, aglomeração não pode, então a gente respeita isso. E lá consagra-se o Daime, então apesar de não estar presente na casa, por questão de distância, mudança de cidade, tem um respeito e um carinho muito grande por todos que estão lá. E nessas experiências espirituais, lá nessa casa, eles consagram também o Daime, então inevitavelmente em algum momento quem é filho da casa acaba consagrando e tendo também experiências com o Daime. São duas egrégoras bem fortes, a do Daime juntamente com a da Umbanda, e isso acontece cada vez mais pelo que eu tenho percebido. Alguns terreiros são mais cruzados e existem outras formas de acessar o espiritual que não seja apenas pelos ritos e pela ritualística de fato, umbandista. Eu posso dizer para vocês que desde o começo eu tinha uma intuição de que o Santo Daime, que a Ayahuasca seria uma experiência muito pontual na minha vida, porque seria útil para mim de alguma forma ter acesso a essa consciência um pouco mais expandida, além desse senso comum que a gente vive. Eu acho que seria uma ferramenta muito boa para mim e realmente foi. Teve uma experiência específica que eu já estava um pouco mais acostumado com a consagração do Daime, não era a minha primeira vez, então eu estava um pouco mais seguro com a utilização da bebida e sabia quais as reações ela tinha no meu corpo e também com essa minha expansão energética e também de consciência. Já estava um pouco mais confortável, apesar de que cada vez é uma vez, nenhuma experiência é igual à outra, sempre tem alguma coisa diferente, alguma coisa que a bebida, que a Ayahuasca me revelou. E eu acho que essa experiência foi muito marcante porque quebrou um pouco algumas crenças que eu tinha e me fez tomar uma atitude, ter uma postura diferente na espiritualidade. Para te falar a verdade, essa experiência já tem 1 ano, 2 anos, eu parei para poder pensar nela de fato e as coisas foram se convergindo a ponto disso fazer muito sentido para mim agora, porque na época eu não tinha, talvez, tido a percepção e a clareza da riqueza que era aquilo. Mas hoje, com todos esses outros elementos somados, eu percebo que é um momento de falar sobre isso e por isso estou gravando esse vídeo. Fomos para uma terapia do lobo. O que era isso? O que é isso? É um trabalho espiritual que te consagra o Daime e te fica em volta de uma fogueira, um lugar amplo. Geralmente essa terapia acontecia em lugares abertos mesmo, tipo no meio do mato, numa campina, em cima de algumas pedras. Geralmente é um lugar bem natural assim para ter essa conexão maior com a natureza e com a espiritualidade. Então fomos para uma região próxima a Diamantina, aqui em Minas Gerais, um terreno da própria fraternidade, e fizemos lá essa terapia, que foi bem marcante. Todos consagramos o Daime, ficamos em círculos em volta da fogueira, e quem estava ministrando esse trabalho, inclusive, era um Exu. Então, nessa ligação entre Umbanda e o Daime, enfim, tá aí junto. O trabalho aconteceu, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre todas as experiências, porque foi realmente muita coisa, mas uma me chamou muito a atenção. Quem é da vida espiritual ou busca um pouco mais essa conexão com os guias, com os mentores, a gente quer saber o nome de Exu, de Pombagira, de Caboclo, de Preto Velho, qual que é a linha de atuação, quem é você, como que é a sua aparência, por que você gosta. A gente fica nessa vibe, porque se revela um mundo místico, mágico, e pra mim foi muito encantador também. Claro, tinha uma certa consciência de que é uma responsabilidade muito grande, mas o ego fala muito alto também algumas vezes. Então eu via que o tempo todo eu queria conhecer os meus guias. E de certa forma não é tanto ego, porque a gente vive uma vida muitas vezes materialista quando a gente se choca com a espiritualidade, que existe algo além, de que tem alguém olhando por nós, nos auxiliando. Num mundo tão individualista é muito legal e a gente se apega mesmo a essa crença e a esse desejo de conhecer quem são esses nossos guias. O que eles podem nos auxiliar. Então eu queria mesmo entrar em contato, conversar, bater papo, mal sabendo que não é assim tão fácil, porque existem níveis aí, de mediunidade, de paranormalidade, e nem sempre a gente vai conseguir ouvir, igual vocês estão me ouvindo aqui, uma entidade que não é assim tão claro, ou que a visão às vezes não é tão nítida quanto alguém na sua frente. Em alguns casos tem mediunidade de todo tipo. Mas, pra mim, não é, até o exato momento. Eu não tenho essa abertura toda para poder perceber o espiritual. Sinto, capto, sei que tem coisa, mas não tenho a clareza exatamente
para poder dizer o que é, se é bom ou se é ruim. Estou nesse processo. Mas enfim, essa vontade, esse desejo de conhecer os guias. Consagrei o Daime, estava lá, em frente a essa fogueira, e eu ficava assim, né? Já naquela energia, naquele processo todo, e eu chamava os guias, né? Tipo Caboclo, Preto Velho, quem quisesse se manifestar, eu estava tranquilo, queria conhecer. Alguns realmente se manifestaram, mas de fato, de todos os trabalhos, aquele trabalho específico não foi um trabalho de manifestação das entidades, era um trabalho muito mais pessoal, e eu achei isso diferente das outras vezes que eu tinha consagrado o Daime, mas ainda assim eu estava lá, eu queria receber, eu queria ouvir, eu queria ter algum tipo de orientação, eu estava buscando isso muito, mas não aconteceu. Quer dizer, aconteceu. Eu incorporei sim. Sabe quem? Eu mesmo. Essa é a parte mais engraçada do vídeo e também a mais marcante. Mas primeiro vamos da sensação. O que eu senti? É como se eu tivesse cheio de mim mesmo, da minha própria pessoa. Só que não era esse eu consciente que estou falando com vocês aqui. Era um eu superior, provavelmente. Era essa centelha divina. Esse acesso, talvez, a algo que eu sou numa escala mais evoluída, numa escala mais consciente, sabe? Porque a gente às vezes não ouve o que a gente quer, o que o nosso coração fala. A gente fica muito voltado para o que os outros estão dizendo a nosso respeito. E também esse vídeo é sobre isso. Sobre essa mudança que eu tive de percepção, de confiar mais em mim. Nesse processo, durante o trabalho, eu achei muito estranho, porque eu tava assim, cara, quem que é essa entidade? Quem que é? O que é isso que tá acontecendo? Até que finalmente eu me toquei que era eu. E eu tava pedindo tanto para que os guardiões se apresentassem, para que os Exus, Pombagiras, enfim, qualquer um aparecesse, e apareceu eu. O que vocês tiram disso? O que eu tirei para mim naquele momento? Que, independente de toda a espiritualidade que sim nos protege, quem é o primeiro guardião da sua vida? Você mesmo. Eu sou meu próprio guardião. A gente conta sim com o auxílio de outros guias, mas eles não vivem pra gente. A gente é que vive a nossa vida. A gente pode ouvir outras orientações, milhões, conselhos, mas no fim, a gente faz aquilo que a gente quer. Ou seja, o que adianta, né? Às vezes a gente pedir orientação para os guias, sendo que a gente mesmo não se protege, a gente mesmo não se cuida. As nossas atitudes são autodestrutivas, muitas vezes. O nosso próprio guardião tá lá, adormecido, né? Tipo, ai, que preguiça desse menino, deixa ele fazer as cagadas dele aí na vida. A gente é a nossa primeira fortaleza, nós somos o nosso templo. Nosso primeiro guardião, nossa primeira guardiã. E depois tem esses outros que nos auxiliam aí, graças a Deus. Mas a vida é nossa e nós temos que agir de acordo com a nossa própria consciência. E o que é essa própria consciência? Para mim, eu entendi que aquela manifestação foi o mais próximo que eu tive desse meu eu superior. Porque depois que o trabalho acabou, eu me sentia tão cheio de mim, eu estava tão feliz, radiante, que eu acho que em níveis, em hertz, eu acho que eu estava para cima de 500, sei lá. A sensação era essa, sabe? De que eu estava muito feliz, muito integrado com quem eu era. Eu queria abraçar, eu estava numa vibe muito zen, que não é geralmente o meu feitio, porque eu sou mais reservado, sou um pouco mais tranquilo na minha. E eu tenho um pouco de dificuldade também nessa expressão do sentimento, às vezes. E lá não, eu estava muito feliz. Eu estava numa frequência muito diferente. O Daime me auxiliou a elevar essa frequência e a ter contato, eu acredito, com esse meu eu superior. O mais próximo dele, tá? Não sei se é ele, mas é o mais próximo de quem eu sou de verdade. E a gente faz uma comparação, inevitavelmente, daquilo que eu senti com o que eu sinto hoje, e é uma estrada. É uma diferença energética, de vibração grande. É muito caminho, tem muitos quilômetros para poder caminhar nessa estrada da minha própria evolução. Mas eu tive esse acesso, e para mim isso foi muito marcante. E por que isso mudou também a minha visão em relação à própria espiritualidade? Porque a gente o tempo todo, ao invés da gente ter um pouquinho de bom senso, olhar para si mesmo e falar, como guardião, isso não vale a pena, você não deve fazer isso. A gente faz o quê? Vamos indo, vamos vivendo, os guias aí protegem, não é assim? Aí se fode, vai lá e pede pra Exu, né? Pra Pombagira, pede pra Caboclo, pede pra Preto Velho, pra ter misericórdia e ajudar. E fica contando com eles como se isso fosse o correto para sempre. Na verdade não, eles são mentores, eles nos auxiliam, por quê? Neste momento a gente não tem ainda tanta clareza e consciência, a gente precisa de um empurrãozinho, de uma ajuda. Mas a tendência, a meu ver, é o quê?
que a gente consiga ser os nossos próprios mestres, os nossos próprios guardiões, a ponto de não necessitar que tenha um outro espírito ali te olhando, te ensinando, te orientando o tempo todo. A ideia é que a gente evolua a esse ponto, a esse nível de consciência, que a gente esteja integrado com o todo, a ponto de a gente não precisar, a gente vai fluir naturalmente com o todo e com tudo isso que existe, né? Com a fonte. A minha percepção é essa. Mas a gente ainda está ali, muito apegado às entidades, eu quero conhecer, ai meu Deus, não sei o quê. E uma outra coisa, por que eu estou perguntando para os outros o que elas acham sobre mim, sobre minha própria mediunidade, o que ela acha do meu destino, e joga búzios, e joga cartas, fala com cartomante, fala com pai de santo, fala com entidades de todos os tipos. Por que eu estou buscando essa resposta fora o tempo todo? Sendo que eu, ali na minha própria introspecção, eu encontrei algo muito próximo da satisfação, da felicidade, do que realmente me encaixa, que é o meu eu superior, que é eu mesmo. Todas as respostas estão dentro de mim. Eu tive essa percepção. Para que eu gasto dinheiro? Para que eu fico ouvindo todas essas pessoas que dizem saber sobre mim? E acredito que elas estão vendo ali a minha energia no momento, mas é um estado, eu não sou assim. A gente varia, está em constante mudança. O que é a minha essência, o meu cerne? Quem vai dizer isso para você? Ninguém. Apenas você mesmo, quando você tiver contato com a sua própria intuição, com o seu próprio eu superior. Ouvir aquilo que está dentro, entendeu? Não é o que os outros estão dizendo. Estão falando para você fazer isso, mas o seu coração diz, não faça. E a pessoa faz o quê? Segue o caminho do que os outros estão falando, porque ela não acredita em si, ela acha que a sua própria intuição não vale nada, sendo que, vamos fazer um raciocínio, se nós somos centelhas divinas, ou seja, nós somos parte do todo de Deus, nós somos fagulhas ali, um foguinho do fogo maior, digamos assim, né? Nós estamos brilhando ali igual estrelas num universo gigantesco. E se existia o Uno, que é a fonte, que é Deus, que é tudo, nós somos um fragmento disso, quer dizer que de alguma forma, nós, a nossa individualidade, a gente consegue sim canalizar essa sabedoria, essa consciência que já existe, que já está aí, ó. Então a mudança que eu tive forte na minha vida continuo muito curioso, ainda assim vou em Pai de Santo, ainda assim consulto com cartomante, por quê? Eu gosto de ouvir, acho interessante. Eu vou com um olhar, com uma escuta diferente, investigativa. Será que isso tem a ver com o meu momento atual? E eu vou juntando as referências e falo, caramba, olha só, cada um falou uma coisa que tem um ponto em comum. Quer dizer, então, que energeticamente falando, o negócio até que bate aqui, olha só. Agora isso aqui realmente não tem tanto a ver, talvez seja por conta disso. Eu racionalizo um pouco, sabe? Eu tento ser crítico com as coisas que eu ouço. Não absorvo tudo como se fosse a verdade absoluta, sabe? Por quê? Porque não adianta. Toda vez que eu vou no Pai de Santo, que eu vou numa cartomante, passa 3 dias, eu estou vivendo a minha vida de novo, como se nunca tivesse ouvido o que a pessoa falou. Por quê? De alguma forma, eu sou um pouco resistente ao que os outros dizem a meu respeito, sabe? Isso ficou ainda mais forte depois dessa experiência. Porque a voz que eu tenho que ouvir é a minha voz interior. É ela que vai saber o que é melhor pra mim. É ela que vai dizer assim, Leandro, é isso que te serve, esse é o seu número. Você está tentando viver a vida para os outros, para agradar os outros, já deu ruim. Você tem que viver para si. Ah, mas isso parece um pouco egoísta, né, Leandro? Não é. Sabe por quê? Porque a gente não vive para a gente mesmo, a gente vive para os outros o tempo todo. Faz um exercício aí. A roupa que você usa, que você compra, a forma como você se porta, os lugares, tudo isso é muito pensando no que os outros vão pensar. É muito no qual é a reação que eu vou causar em ambientes. Não é assim? O que vão falar a meu respeito. A gente não vive muito em função do outro o tempo todo. E pouquíssimas vezes a gente faz aquilo que realmente a gente tem no nosso interior. O que está dizendo o nosso eu superior. Quando eu me voltei para mim e eu finalmente acessei um pouquinho dessa centelha de quem eu sou, a reação não foi querer ficar isolado do mundo, vivendo ali a minha paz búdica. Não. Eu queria conversar com as pessoas, eu queria abraçar, eu queria compartilhar. Por quê? Eu estava satisfeito, feliz com quem eu estava sendo naquele momento, com quem eu era naquele momento. Eu acessei essa energia. E eu percebi que todos nós somos irmãos, que todo mundo é importante. Então, ao invés do egoísmo, eu queria compartilhar isso com as pessoas. Acontece, às vezes, que a gente se afasta dos outros, não porque a gente é egoísta, mas é porque nessa busca de si próprio, a gente acaba precisando mesmo de um espaço das vozes do mundo exterior para poder se reconectar a si mesmo.
Quem nunca fez isso? Eu, por exemplo, adoro a minha paz, adoro ficar sozinho. Por quê? São nesses momentos que eu consigo tentar um pouquinho ouvir aquilo que eu quero. Porque quando eu estou bem conectado a mim, o movimento que eu tenho é justamente esse, de procurar as pessoas, porque eu quero. Não porque estão me obrigando a socializar, entendeu? Então é um pouco disso, gente. Não sei se ficou muito claro esse vídeo, mas uma pequena linha do tempo, o Daime, sim, foi essa ferramenta que me auxiliou. Estava em busca dessa entidade, desses guardiões, incorporei a mim mesmo, meu próprio guardião, então a minha própria responsabilidade de me cuidar nessa existência e em todas as outras. Me tirou um pouco esse desejo de querer conversar o tempo todo com um guia, com entidade. Por quê? Porque a gente precisa andar com nossas próprias pernas, eles nos auxiliam, mas não podem viver a vida pela gente, nós que temos que assumir esse BO, que é essa existência e as próximas que nós vamos encarnar. E quando a gente para de ouvir o que estão dizendo a nosso respeito, por mais verdadeiro que seja, é um fragmento, é um estado, é a energia do momento às vezes, sabe? Potencialmente aquilo que pode acontecer de acordo ali com a nossa vibração. A gente está mudando o tempo todo, nada fica parado, é tudo movimento, energia, ó. Então, quem sabe da gente somos nós. Quando a gente ouve de verdade a nossa voz interior. Quando a gente bota esse guardião para, de fato, agir, nos proteger e direcionar o melhor caminho. Porque o caminho é único e individual na espiritualidade. Você é único e individual. Se nós somos esses fragmentos de Deus, ou seja, nenhum fragmento é igual ao outro. Eu não sou igual a você, você não é igual ao seu pai, sua mãe, seu amigo. O seu caminho para voltar para a fonte é único e exclusivamente seu. E a sua particularidade. E ouvir esse eu, ouvir essa essência que é única, também requer um caminho único. É bom ouvir a opinião das pessoas, trocar algumas ideias, refletir, mas no fim do dia o que vai ficar é a sua própria consciência e a sua voz interior. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Comente caso você queira falar alguma coisa, curta esse vídeo também, se inscreva no canal e compartilhe ele com outras pessoas. Espero de verdade que esse vídeo tenha feito você pensar, refletir um pouquinho mais sobre a sua vida e a sua existência. Até a próxima, tchau!